dia, galera! E aí, gente, tudo bem com vocês? Gente, então chegamos no nosso último vídeo de logaritmo, tá? A gente já tá, vocês já estão assistindo logaritmo parte 4, onde a gente vai fazer funções logarítmicas e algumas inequações logarítmicas também. E aí vocês vão entender como é que acontece essa questão das funções logarítmicas, a mesma coisa com as inequações logarítmicas, e vocês vão ver que tem um ponto de intersecção muito grande com as funções exponenciais que a gente já havia estudado, beleza? Então, olha só, gente, na verdade, quando a gente fala de funções logarítmicas, como prova de que a matemática ela é cíclica, a gente vai fazer um exercício muito, mas muito parecido com aquilo que a gente já fez lá na nossa primeira aula de logaritmo, tá? Onde a gente estudou a definição e suas consequências. Mas além da definição de logaritmo, ela carrega consigo aquelas condições de existência, as nossas CEs. Edinho, o que está querendo dizer com isso? Gente, é que assim, ó, quando a gente vai falar de uma função logarítmica, olha só, quando eu chego para vocês e digo assim, gente, ó, a gente vai estudar hoje f de x é igual a log de x na base b. Beleza, gente, quando eu faço, a partir do momento que eu escrevi isso, vocês, por mais que isso não esteja escrito, tá? Por mais que isso que agora que eu vou fazer aqui não esteja escrito, vocês já sabem que a base desse logaritmo, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, beleza. Então, a nossa base, a base desse logaritmo, ele, pelas condições de existência, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Isso sempre tem que acontecer. Mas, galera, quando a gente fala de logaritmo, a gente precisa lembrar de algumas coisas, tá? Como, por exemplo, quando a gente começa a falar de funções, a gente tem a nossa função f de a em b, onde o nosso a é quem? Lembram? O nosso a é o domínio da nossa função. O domínio da nossa função é justamente o conjunto dos todos os possíveis valores de x. Gente, e o nosso contradomínio, ele é justamente o nosso contradomínio, ele não é tão importante assim, tanto que eu posso botar o contradomínio como sendo os reais, e vai ser sempre os reais. Qualquer função que a gente estuda a nível de ensino médio, a gente coloca que o contradomínio vai ser sempre os reais, porque não importa quem é o contradomínio, importa quem está dentro do contradomínio, que é a nossa imagem. Mas eu vou ser bem sério para vocês, quando a gente fala de funções logarítmicas, o grande foco de funções logarítmicas no vestibular e nos exercícios é esse conjunto de A. Ah, Edinho, por quê? Porque olha só, por mais que esteja assim, ó, essa função bem simples, ó, log de x na base b. Gente, quando tu fala log de x na base b, tá? Automaticamente tu lembra que esse x ele tem que ser o quê? Positivo? Esse x ele tem que ser positivo. Esse meu x ele tem que ser maior que zero. Eu só sei calcular log de caras positivos. Ah, Edinho, mas por quê? Claro que tu lembra, gente, definição de logaritmo, ó. Log de A na base B. A base B tem que ser maior que zero e diferente de 1. E esse Azinho, que é o nosso logaritmando, ele tem que ser sempre positivo. Então, gente, isso significa o quê? Que o domínio dessa nossa função é quem? É justamente os reais positivos. Por quê, gente? Porque ele é o nosso R mais asterisco, tá? Ele é o nosso R mais asterisco. Por quê, gente? Eu boto o asterisco porque o zero não faz parte, tá? O zero não faz parte. Esse x ele tem que ser obrigatoriamente, tá? Maior que zero. Então, gente, ó, o nosso domínio nesse caso realmente é o conjunto dos reais positivos. Edinho, no lugar de R mais asterisco, eu poderia escrever isso como uma notação de intervalo? Sim. Gente, o R mais asterisco é o intervalo aberto que vai de zero para mais infinito. E não esqueçam, intervalo aberto a gente pode escrever tanto como parênteses como colchetes virado para fora, tá? E aqui em Santa Catarina fica bem dividido, porque assim, ó, a CAF e a UDESC, que é a mesma banca de matemática, pelo menos era até um tempo atrás, eles utilizam o intervalo aberto como colchetes virado para fora, e a UFSC não. A UFSC ela utiliza parênteses para representar o intervalo aberto. Então, nesse momento, eu vou botar
utilizando parênteses, beleza? Então, gente, ó, vocês já perceberam que quando se fala de funções logarítmicas, o grande ponto é justamente isso daqui. Então, galera, a gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo um gráfico, tá? Fazendo um exercício muito parecido com com um exercício que a gente já fez, tá? Olha só, deixa eu mencionar esse exercício. Esse exercício ele é da FGV. E aí, olha só, o que diz a FGV? A FGV foi lá e deu uma função logarítmica. Então, ela deu o seguinte, ó, f de x é igual a log, tá? Log de 9 menos x ao quadrado, de 9 menos log de x ao quadrado, log de 9 menos x ao quadrado, mais log de 2 menos x. E aí, gente, ele pergunta justamente o seguinte, ó, ele não colocou a base, quando não coloca a base a gente já sabe que a base é 10, e ele pergunta o seguinte, quantos números inteiros pertencem ao domínio dessa função? Então, gente, ó, ele quer saber quantos números inteiros pertencem ao domínio dessa função. Quantos números inteiros pertencem ao domínio dessa função? É isso que a gente quer saber, tá? Isso é uma pergunta de um exercício bem atual, tá? Quantos números inteiros, a soma dos números inteiros, o produto dos números inteiros. Então, isso é um exercício bem atual mesmo, tá? Então, tá aí, ó. Quantos números inteiros pertencem ao domínio dessa função? É o que a gente vai começar se preocupando com a aula de hoje. Edinho, tu já falaste que a gente fez esse exercício? Sim, não esse, né? Mas um exercício muito parecido com esse lá na nossa primeira aula, no final da nossa aula, utilizando as condições de existência. Gente, eu falo isso por quê? Porque olha só, a nossa base, tá? A nossa base é 10. A base é 10, a gente já não precisa se preocupar com a base, né? Porque quando a gente fala log de A na base B, a gente não pode esquecer que as nossas condições de existência é que o nosso A, ele tem que ser maior que 0, a base, ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, beleza. Então, a nossa base 10, ela já é maior que 0 e diferente de 1. Tá dando tudo certo. O que a gente tem que se preocupar é, o nosso x, que eu coloco ele aqui dentro, ó, ele vem para cá e ele vem para cá. Então, gente, ó, se aqui, ó, eu estou calculando log de 9 menos x ao quadrado, isso significa o quê? Que vocês têm que me garantir que esse 9 menos x ao quadrado, ele tem que ser o quê, gente? Esse cara, ele tem que ser positivo. Esse cara, ele tem que ser maior que 0. Vocês têm que me garantir isso. Assim como, galera, vocês estão calculando o log de 2 menos x. E aí vocês também têm que me garantir que esse cara, ele é maior que 0. E aí eu tenho uma inequação aqui do segundo grau e uma inequação do primeiro grau. E aí a gente volta lá na nossa aula de inequações. Gente, para resolver inequação não tem um outro caminho, né? A não ser fazer o gráfico bonitinho. Ah, mas eu vou ter que fazer o gráfico de toda a função? Não. Só o gráfico aqui, ó, em relação ao eixo x. Gente, nesse momento, esquece esse maior que 0. Olha só para essa função aqui, ó. 9 menos x ao quadrado. Tá? Olha só para esse carinha aqui, ó, 9 menos x ao quadrado. A concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, tá fazendo algo assim. Beleza? Então tá. A concavidade é para baixo. Gente, olha só. Aqui, ó, eu já botei porque é verdade. Essa função, ela possui duas raízes, tá? Ela possui dois zeros. Existem dois valores de x que zeram essa função. Para achar os valores de x que zeram essa função é muito fácil. É só tu pegar a tua função e igualar a 0. Por quê? Porque daí tu acha os zeros da função, tu acha a raiz da função. E aí, gente, ó, igual a 0, joga o x ao quadrado para lá. X ao quadrado igual a 9, tu tens que o x é igual a mais ou menos 3. Então, beleza, ó. Então, aqui, ó, é o menos 3, tá? E aqui é o mais 3. Para saber onde a função é positiva, onde é negativa, onde vale 0, aquela coisa toda, eu disse para vocês lá na aula de funções exponenciais, na aula de inequações, que a gente pode usar um macete.
O macete é macama, é mesmo sinal de A, sinal contrário de A, mesmo sinal de A. O nosso A é negativo. Então, ó, mesmo sinal de A fica negativo, sinal contrário de A, aqui no meio a nossa função é positiva, e aqui mesmo sinal de A. Gente, tu queres saber, agora olha que massa, eu quero saber de vocês onde essa função é maior que zero. Agora tu olha pra cá, ó, eu quero saber onde ela é maior que zero. Onde ela é maior que zero, gente? Ah, Edinho, aqui ó, entre o menos 3 e o 3. E aí a minha pergunta é, tá, nesse caso, o menos 3 e o 3, eles fazem parte da nossa solução? Não, não fazem. Ah, Edinho, mas por que que eles não fazem? Porque no menos 3 e no 3, a nossa função vale zero. E eu quero saber justamente onde a nossa função é maior que zero. Então eu deixei bolinha aberta, ó. Eu não pintei a bolinha dentro. Eu não pintei a bolinha dentro, indicando que, gente, que eles não fazem parte da nossa solução. Então, realmente, aqui, ó, eu posso colocar, por causa desse cara, qualquer número que esteja entre menos 3 e 3. Galera, esse 2 menos x ele também tem que ser positivo. Esse 2 menos x ele também tem que ser positivo. Olha só, o valor de x que zera isso aqui é fácil. O valor de x que zera isso aqui é 2. Tá? Vou botar o 2 bem aqui no meio. E aí aqui o nosso macete também é cama. Agora aqui é macama, aqui é cama. Sinal contrário de A, mesmo sinal de A. O A é o carinha que está acompanhando a variável x. Então, ó, sinal contrário de A para cá é positivo. Tá? Para cá é positivo. Aqui no 2 vale 0, né, gente? É a raiz da tua função. E para cá é negativo. O 2 faz parte dessa solução? Não, porque o 2 ele faz com que isso aqui fique 0. E eu quero que seja maior que 0. Então, bolinha aberta no 2, indicando que o 2 não faz parte dessa solução. E como tu queres saber onde essa função aqui, ó, esse 2 menos x, ele é maior que 0, tá? Como tu queres saber onde ele é maior que 0? Maior que 0 é aqui, né, gente, ó. Todos os números antes de menos 2. E aí, gente, olha que massa. Edinho, tá, e agora? E agora, gente, o x que tu coloca nessa função, ele tem que satisfazer duas condições. Ele tem que estar entre o menos 3 e o 3 e do 2 para trás. Então, ó, primeira coisa, eu vou pegar aqui o menos 3, tá? Ele tem que estar entre o menos 3 e o 3. Ou seja, primeira coisa, os meus valores de x, eles têm que estar entre menos 3 e 3. Qualquer número aqui no meio. Mas, por um outro lado, o meu x, ele também tem que ser menor que 2. Então, o 3 está aqui, eu boto 2 um pouquinho antes. E o meu x, ele também tem que ser menor que 2. Gente, e aí, olha só. E aí, se o meu x, ele tem que satisfazer essas duas condições, significa que os nossos valores de x, se ele tem que satisfazer as duas condições, ele tem que estar tanto na retinha de cima como na retinha de baixo. E os valores de x que satisfazem estão tanto na retinha de cima como na retinha de baixo, eles estão aqui no meio, galera, ó. Eles estão justamente entre o menos 3 e o 2. Esses valores de x, eles realmente estão nos dois caras, tá? E se eles estão nos dois caras, eles são os valores de x que a gente tanto procura. Então, gente, ó, quais são os números inteiros que estão aqui no meio? O menos 2, porque o menos 3 é a bolinha aberta, ele não entra. O menos 1, o 0 e o 1. Tá? Porque o 2 também não entra porque é bolinha aberta. O 2 está zerando aqui em cima, ó, e aqui em cima não pode ser 0. Então, gente, quando ele perguntar quantos números inteiros pertencem ao domínio dessa função, nós temos um total de 4 números inteiros, tá?
nós temos um total de 4 números inteiros que pertencem ao domínio dessa função. E como eu falei para vocês, esse é um exercício bem atual, porque ele tanto pode perguntar, ele pergunta muito, quantos números inteiros pertencem ao domínio dessa função, como ele também pode perguntar, gente, não só quantos números inteiros ele pertence, mas também ele pode perguntar a soma dos números inteiros, esse tipo de coisa, tá? Então, realmente, é um exercício bem atual. Os nossos vestibulares, quando falam de funções logarítmicas, eles cobram aquilo ali. E aí, galera, olha só. E aí, então, para a gente voltar à nossa parte teórica, eu quero pedir ajuda para vocês. Vamos fazer o gráfico dessa função aqui, ó, log de x na base 2. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Então vamos lá, olha só. Vamos fazer aqui bonitinho. Eu já vou pegar o gráfico aqui, tá? Já vamos pegar o eixo x, já vamos pegar o eixo y. Vamos fazer o gráfico, vamos fazer algumas contas, vamos fazer algumas coisas legais que eu quero mostrar para vocês. Vamos fazer alguns deslocamentos aqui, principalmente deslocamento horizontal, que é onde surgem as maiores pegadinhas. Vamos lá. Olha só, não esqueçam, a gente está calculando o log de x na base 2, a base 2 tudo tranquilo, mas quando eu digo não esqueçam é porque esse nosso x, ele tem que ser maior que zero, né? Olha só, nosso x, ele tem que ser maior que zero. Se ele tem que ser maior que zero, começa calculando o log de 1, tá? E aí a gente vai começar calculando o log de 1. Gente, quando eu vou fazendo as continhas aqui, tá? Olha só, quando a gente bota log de 1 na base 2, log de 1 na base 2, pela primeira consequência da definição, o log de 1 na base 2 é 0. Então, quando o x é 1, eu jogo o f de 1, o log de 1 na base 2 vai dar 0. Isso significa o quê? Que a nossa função de cara, ele intercepta o eixo x no 1, tá? Porque a nossa raiz, porque toda vez que a tua função dá 0, ali é o zero da função. É a raiz da função. É o ponto em que o gráfico intercepta o eixo x, beleza? E aí, gente, olha só. O que está acontecendo aqui? Gente, aqui, ó. Edinho, pega o x igual a 2. Vamos ver o que vai estar acontecendo. Vamos. Se tu quiser ver o que está acontecendo, vamos sim. Gente, olha só. Acontece que quando tu pega o x igual a 2, tu vai ter o f de 2. O f de 2 é log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2, pela segunda consequência da definição, é 1. Então, ó, quando x é 2, a gente tem y igual a 1. Beleza? Tá? E aí, ó, eu vou fazer bonitinho, porque eu quero caprichar aqui nesse gráfico para vocês. Então, ó, a nossa função passa por aqui. Olha só que massa. Aí, se eu tivesse na sala, eu perguntaria assim, ó, gente, vamos pegar x igual a 3? Eu posso pegar x igual a 3? Gente, poder eu posso, né? Mas quando eu pego x igual a 3, eu vou ter o f de 3. Legal. Aí o f de 3, ele é log de 3 na base 2. E para achar isso aqui, gente... para achar isso aqui, a gente tem que fazer mudança de base, para jogar para a base 10, já que a gente sabe o log de 3 na base 10, log de 2 na base 10, que a gente tem utilizado muito isso em sala e tal. Galera, eu posso pegar o x igual a 3? Pode, eu tenho que pegar x positivo. Mas não pego o 3, pego o 4. Por quê? Pega potências de base 2. Como a base do nosso logaritmo é 2, pega números que são potências de base 2. Então pega o 4. Até porque daí, gente, ó, tu vai ter o f de 4, log de 4 na base 2. E log de 4 na base 2 é quantos? Fácil. 2 elevado a quem é 4? 2. Tá? Então, ó, tu pega ali o x igual a 4, ele vai dar no 2. Gente, aqui tem uma coisa muito legal, ó. Tanto que depois do x igual a 4, eu devo pegar quem? Se for para conta, fica fácil. Edinho, pega o 6. É. Claro que não. Eu vou pegar justamente quem, gente? Eu vou pegar o 8. Então, eu vou até estender aqui um pouquinho, tá? Vou até estender aqui um pouquinho, já que eu fiz o gráfico ali até o 7, eu estendo mais um pouquinho aqui, ó. Pego o 8. Claro
Por quê, gente? Porque 2 ao cubo é 8. Então, ó, se for para ser fácil, eu pego o 8, porque daí eu vou ter o f de 8 é log de 8 na base 2. Gente, 2 ao quantos é 8? 2 ao cubo. Então, ó, lá no eixo y, ele está indo no 3. Galera, aí vocês já perceberam que, tipo assim, depois do 8 eu não vou pegar mais ninguém, né? Porque eu já sei o que está acontecendo com o meu gráfico. Não só eu sei o que está acontecendo com o meu gráfico, mas também assim, gente, ó. Depois do 8, o próximo seria quem? O 16. Tá? 2 na quarta seria 16. E, gente, e aqui, ó, tu tens um bom parâmetro do que está acontecendo com o teu gráfico, ó. Na verdade, tu não sabe o que está acontecendo aqui, ó, entre 0 e 1. Tá? Entre o 0 e o 1. Então, gente, o que a gente vai fazer? Como a base é 2, eu pego log de 1 meio na base 2. Log de 1 meio. Bem na metade aqui, ó. Log de 1 meio. E aí, gente, olha só. 2 elevado a que potência é 1 meio? 2 elevado a menos 1. E aí, gente, é onde o nosso gráfico, a imagem dele é negativa, ó. E aí, ó, eu tenho esse ponto aqui. E aí, galera, depois do 1 meio, eu vou pegar o x igual a 1 quarto. Só para finalizar com vocês, ó. Aí eu vou ter log de 1 quarto na base 2. E aí, gente, eu vou ter 2 elevado a quem para dar 1 quarto? 2 elevado a menos 2. E aí, gente, é onde eu tenho mais uma vez uma imagem negativa. E aí, olha só, o que está acontecendo? Gente, tu estás em casa, tu já percebeu que se eu pegar o x igual a 1 oitavo, a resposta vai dar menos 3. Se eu pegar 1 16avos, vai dar menos 4, e assim vai. Galera, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, que esse nosso gráfico, ele vem muito, mas muito próximo do eixo Y, mas ele não encosta. Ah, Edinho, ele não encosta por quê? Isso é massa de responder. Ele não encosta, gente, olha que gráfico bonito. Ele não encosta, por quê? Porque o nosso x é maior que zero. E toda vez que um gráfico, toda vez que qualquer função intercepta o eixo y, ali é justamente onde o x vale zero. Então, gente, ó, é onde a gente tem essa função, ó. O gráfico, ele vem lambendo o eixo y, tá? Ele vem muito próximo do eixo y, tá? Ele vem muito próximo do eixo y, então esse gráfico, ele não intercepta o eixo y e ele faz assim, beleza? Um gráfico muito massa, muito massa mesmo. E aí de cara tá em casa pensando o seguinte, ah, Edinho, essa função ela é crescente, né? Sim, essa função ela é crescente, galera, e toda vez que vocês tiverem uma base que for maior do que 1, tá? Toda vez que a base da função logarítmica for maior do que 1, vai acontecer que a tua função ela é crescente, sempre, tá? Sempre vai acontecer isso aqui, ó. Anotem aí, ó. A tua função ela é crescente, tá? A tua função é crescente. A mesma ideia da função exponencial. E toda vez que a tua base, tá? E toda vez que tu olhar para a tua função logarítmica e para a tua função exponencial também, e tu perceber que a tua base estiver entre 0 e 1, pode ter certeza que tu vai ter em mão tanto uma função exponencial quanto uma função logarítmica decrescente, beleza? Então, isso aqui, gente, é sensacional. Vocês não podem esquecer, beleza? Aqui ficou meio juntinho, mas não tem problema, vocês estão acompanhando aí legal. Então, ó, toda vez que a base for maior do que 1, a função ela vai ser crescente, e toda vez que a base estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Eu já vou fazer alguns exemplos com vocês, mas antes de fazer esse exemplo com vocês, eu quero chamar esse gráfico dessa função de A, e eu quero pedir para vocês o gráfico dessa função de B aqui, ó. F de x é igual a log de x na base 1 meio.
Edinho, beleza, eu vou fazer aqui em casa esse gráfico, e na hora que eu fizer esse gráfico, quais são os valores de x que eu posso usar? Os mesmos, gente, ó. Os mesmos, pego o 1, pego o 2, o 4, o 8, o meio, 1 quarto. Tu só vai pegar outros valores de x, por exemplo, se a base é 3. Porque daí tu vai pegar o 1, o 3, o 9, o 1 terço, o nono. Tu vai pegar potências de base 3. Gente, essa função, ela também vai passar por aqui, porque log de 1 na base 1 meio também é 0. Mas nesse momento, a nossa função ela vai ser assim, ó. Ela vai ser decrescente, ela vai vir lá de cima, ela vai vir lambendo o eixo y muito próximo, ela passa por esse ponto e ela decresce. Eu quero que vocês façam um gráfico dessa função bonitinho, tá? Façam um gráfico dessa função bonitinho e vocês vão perceber que vai dar isso aqui. Olha só, eu só botei ela aqui num cantinho, tá? Eu só botei ela bem aqui num cantinho, por quê? Porque eu vi que vários de vocês acharam muito legal, tá? Acharam muito legal a dica que eu dei para vocês lá em funções exponenciais, tá? A dica que eu dei para vocês lá em funções exponenciais do deslocamento daquelas funções. Gente, se eu pegar log, essa função aqui, ó, log de x na base 2 mais 1. Se eu botar mais 1 aqui, tu pega toda essa estrutura de gráfico e faz assim, ó, empurra para cima, tá? Se eu pegar log de x na base 2 menos 1, eu estou pegando toda essa estrutura e jogando para baixo. Isso é algo não tão comum cobrar nos vestibulares. O que é cobrado muito nos vestibulares é essa situação aqui, ó. Log de x mais 1 na base 2. Esse mais 1, tá? Esse mais 1, esse cara que vai aqui dentro, a gente já falou desse cara lá em funções exponenciais e ele continua acontecendo aqui. Esse cara, gente, ele é deslocamento horizontal. Ele é deslocamento horizontal. E o mais 1, macete, hein? Macete, anotem aí, ó. Ele é o deslocamento horizontal de uma unidade para a esquerda. Olha só, Edinho, como assim? Eu vou pegar e eu vou reproduzir o mesmo gráfico aqui embaixo, ó. Eu vou reproduzir o mesmo gráfico aqui embaixo. Edinho, como assim o mesmo gráfico aqui embaixo? Aquele gráfico ali de cima. Eu só vou fazer menorzinho, porque, né, eu não vou copiar tudo com tantos detalhes assim. Mas o gráfico de x igual a log de x na base 1, tá? Ele passava aqui no 1 e ele fazia assim, ó. Tá? Deixa eu primeiro fazer de lápis. Mas ele fazia assim, ó. Ele vinha bem próximo do eixo x, do eixo y. Aqui ele sobe, né? E ele faz esse movimento aqui, ele é crescente. Tá? Aí agora, gente, se a gente pega esse gráfico aqui de cima e tem que deslocar ele uma unidade para a esquerda, o que que significa deslocar uma unidade para a esquerda? Não esquece que aqui, ó, era o 1, ó. Tá? O que que significa deslocar esse gráfico uma unidade para a esquerda? Significa fazer o seguinte, ó. Significa deixar o eixo x do jeito que está, tá? Deixa o eixo x do jeito que está. E como eu tenho que deslocar o gráfico uma unidade para a esquerda, isso equivale a jogar o eixo y uma unidade para a direita. E aí, gente, ó, o nosso eixo y está aqui. Eu apago aqui o eixo y, porque aqui não é mais o eixo y. E aqui, gente, essa retinha, ele passa agora aqui no menos 1. E aí, gente, essa retinha aqui, ó, tu volta, o antigo eixo y, tu volta e deixa ele pontilhado. Edinho, por que pontilhado? Porque agora, esse cara, gente, ele passa a ser uma reta, que a gente chama ela de reta auxiliar. Ela é uma reta que ela não faz parte do gráfico, mas ela nos auxilia dizendo o seguinte fato, ó,
O nosso eixo, antes a nossa função, ela não encostava no eixo y. Do mesmo jeito que a nossa função, ela é limitada por essa reta, ele não passa para cá. Beleza? E eu acho isso muito, muito massa. Isso dá uma tranquilidade. Adinho, agora ela passa... Agora ele corta o eixo y aqui no zero. Corta o eixo x aqui no zero. Sim, ó. Log de x. Bota o x igual a zero. 0 mais 1 fica 1. Log de 1 na base 2 é 0. Outra coisa legal. Olha o domínio dessa função. Os possíveis valores de x. Olha que porraço isso. Domínio da função. A gente está calculando o log de x mais 1. E esse log de x mais 1 ele tem que ser maior que 0. Então esse x mais 1 tem que ser maior que 0. Tu só joga 1 para cá. Automaticamente tu já sabe que os teus valores de x nesse momento tem que ser maior que menos 1. E o nosso gráfico tá ou não tá daqui para frente? Tá, gente? Perfeito. Perfeito. É igual, gente, se eu chego para vocês e coloco assim, ó. F de x é igual a log de x menos 1. X menos 1 na base 2. Edinho, agora esse menos 1, ele significa o quê? Anotem aí também. Esse menos 1, mesma ideia. Ele é um deslocamento horizontal. Tá? Só porque agora eu tenho menos 1, é negativo. Então ele é um deslocamento horizontal para a direita. Tá, Edinho, como é que vai ficar isso? Deixa eu fazer o nosso gráfico aqui. Tá? Vou botar aqui, ó, eixo Y. O nosso famoso eixo X. Faz a função log de x na base 2, antes de qualquer coisa. Ó, antes aqui ela passava no 1. O nosso gráfico, ele era isso daqui, ó. Tá? Ele fazia isso daqui. Se tu quiser voltar aqui em cima, ó, e deixar o nosso gráfico mais forte, tu pode. Na verdade, eu acho que até tu deve. Faz a mesma coisa aqui embaixo, ó. Deixa ele bem fortinho. Tá? Deixa ele bem fortinho. E aí o seguinte, ó. E aí agora... Ah, Edinho, e agora? Pois é. Esse menos 1. Esse menos 1 significa o quê? Que a gente vai pegar esse gráfico e nós vamos deslocar ele uma unidade para a direita. A gente vai empurrar ele uma unidade para a direita. O que significa isso? Pegar o gráfico e empurrar uma unidade para a direita equivale a pegar o eixo X e trazer uma unidade para a esquerda. Tá? Trazer uma unidade para a esquerda. Quando tu pega o gráfico, então, ó, repetindo, eu tenho que pegar o eixo, eu tenho que pegar esse gráfico e empurrar ele uma unidade para a direita. Quando a gente pega esse gráfico e empurra ele uma unidade para a direita, isso equivale a pegar o X e trazer uma unidade para a esquerda. Então eu vou trazer ele para cá. Então o que vai acontecer? O meu eixo Y tá aqui, tá? O meu eixo Y ele continua aqui. Agora o meu eixo X, desculpa, o meu eixo Y é que eu estou trazendo uma unidade para a esquerda. Empurrar o gráfico para a direita implica em trazer o eixo Y para a esquerda. E aí, gente, ó, tu apaga esse eixo Y, tu apaga esse nomezinho Y. Agora eu trouxe uma unidade, então daqui até aqui era 1, daqui até aqui era 2. Então significa que o gráfico dessa função ele intercepta o eixo X no 2. E é verdade, porque o 2 menos 1 fica 1, log de 1 na base 2 dá 0, tá? E aí, gente, ó, essa retinha aqui, ó, ela de novo, ela é uma nossa reta auxiliar. Ela é uma reta auxiliar que a gente coloca só para dizer o seguinte, ó, o nosso gráfico, essa perninha, ele não vem por aqui. Ele não encosta nem nessa reta aqui. Ah, Edinho, como é que tu sabe que não encosta na reta? Gente, olha só. O nosso x menos 1, tá? O nosso x menos 1 tem que ser maior que 0.
tu só joga para cá, o teu x ele tem que ser maior do que 1 agora. O teu x ele é maior do que 1. Só existe gráfico do 1 para frente. Massa isso, né, gente? Eu acho isso aqui fantástico. E aí, gente, olha só. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, na verdade, para finalizar logaritmo, tá? Para finalizar logaritmo, galera, eu sei que essas aulas elas estão ficando um pouco maiores, mas também é que assim, eu preferi escolher, eu optei por deixar elas um pouco maiores, mas também com mais qualidade, tá? Repleto de exercícios, tá? E assim vai. Então, gente, olha só. Então agora a gente vai resolver duas inequações logarítmicas. Beleza? Olha só. A primeira inequação, tá? A primeira inequação que eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem log, tá? Log de x mais o nosso 3 na base 4 maior ou igual a 2. Gente, vocês lembram que lá em inequações exponenciais, se vocês não lembram, não tem problema, é só tu dar uma pausa no vídeo e ir lá, dar uma olhada lá no vídeo de inequações exponenciais. Tu lembra que o princípio básico da inequação exponencial era fazer o quê? Tu igualava as bases. E depois de tu igualar as bases, tu trabalhava com os expoentes. E a questão era, a desigualdade, ela permanece ou inverte? Gente, o que acontecia lá acontece aqui também. Como assim, Edinho? Do lado esquerdo, eu tenho um log de base 4. Então, a ideia é também fazer do lado direito, também aparecer um log de base 4. Esse é o primeiro passo para resolver uma inequação logarítmica. Gente, vocês lembram lá pela consequência da definição, que log de b na base b é quanto, gente? Log de b na base b é 1, certo? Então, se eu tenho do lado esquerdo um log de base 4, eu tenho que fazer aparecer do outro lado também um log de base 4. Log de base b é quanto? Log de b na base b, gente, é 1. Então, log de 4 na base 4 é quanto, gente? É 1. Edinho, é 1. Mas eu quero que seja 2, ó. Eu estou trocando o 2 por isso aqui. Vocês lembram que log de b elevado a n na base b é n? Então, log de 4 ao quadrado na base 4, isso aqui vale 2. Ah, Edinho, e agora? E agora que tu tens os logaritmos dos dois lados, tens log de mesma base, é como se tu pudesse tirar o log fora. Por quê? Porque daí tu trabalha só com os logaritmandos. E aí, ó, vai ficar o x mais 3 e o 4 ao quadrado. E a minha pergunta é essa. Tá, e a desigualdade vai permanecer ou vai inverter? Edinho, ela permanece. Ela permanece por quê? Porque a nossa base é 4, o que está por trás é uma função exponencial, é uma função logarítmica crescente, e aí eu mantenho a desigualdade. Eu quero que vocês percebam que se a gente estivesse resolvendo isso daqui, tá? A gente estivesse resolvendo uma inequação no qual a base, por exemplo, fosse 1/4, a gente inverteria. Anotem aí, gente, ó, base maior do que 1. A desigualdade permanece. Eu vou anotar aqui, ó, a desigualdade, tá? A desigualdade permanece. Gente, anotem isso aí com muito carinho. Chame a atenção de vocês para isso aí é fantástico. E aí, gente, ó, toda vez que a base de vocês estiver entre 0 e 1, a desigualdade, ela inverte. Então, ó, anotem aí, ó, a desigualdade, ela inverte. Beleza? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com a desigualdade ali, olhando só para a base. Gente, isso aqui é x mais 3, maior ou igual a 16, joga para lá. Tu tens que o x é maior ou igual a 3. Então tá aí, ó. A nossa primeira inequação. Eu não anotei, mas essa inequação ela é da PUC, beleza? Do vestibular da PUC do Paraná.
tá? Então anotem aí, ó, só para deixar bonitinho registrado de quem foi a ideia. Gente, do mesmo jeito que eu acho muito massa, e é por esse motivo que eu decidi terminar tudo que a gente tem para fazer de logaritmo com esse exercício da CAF. Ele não é um exercício tão recente da CAF, mas é um exercício muito bonito e muito atual, apesar de ele não ter caído nos últimos vestibulares. Gente, olha só, eu quero saber de vocês quais são os valores de m para que essa equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais log de m menos 1 na base 2 é igual a zero. Então, ó, ele deu uma equaçãozinha do segundo grau e ele quer saber o seguinte, ó, ele quer saber quais são os valores de m para que essa equação admita raízes reais e distintas. Ele quer que essa equação admita, ele quer saber que essa equação admita raízes reais e distintas. Gente, quando eu olhei esse exercício, eu pensei assim, caramba, que ideia massa, porque, poxa, olha só, eu achei esse exercício fantástico porque assim, ó, porque é misturar toda uma pegada lá de equações do segundo grau com inequações logarítmicas, sabe? Porque olha só, a gente tem uma equaçãozinha do segundo grau. Quando a gente lê que ele quer que admita raízes reais e distintas, o que automaticamente isso significa? Que o cara que controla as raízes é o nosso delta. Se ele quer que as raízes são reais e distintas, o nosso delta é maior que zero. Então, gente, ó, então b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c é maior que zero. Então, ó, eu vou até botar mais aqui no cantinho, ó. Então, b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A é 1, vezes o C é log de m menos 1 na base 2, tem que ser maior que zero. Galera, tem que ser maior que zero, tá? Menos 2 ao quadrado, isso aqui vai ficar 4, menos 4, menos 4 que multiplica, porque 4 vezes 1 é 4, né? Menos 4 que multiplica log de m menos 1 na base 2, tudo isso é maior que zero. Beleza? Tá aí. Galera, quando vocês olham isso daqui, vamos pegar... Quando eu olhei para isso aqui pela primeira vez, eu já pensei o seguinte, pega esse menos 4 log e joga para o outro lado. Isso é verdade. Então fica 4 maior que 4 log de m menos 1 na base 2. Como tem 4 dos dois lados, divide por 4, vai. Aí vai ficar 1 maior do que log de m menos 1 na base 2. Gente, a gente já está quase terminando o exercício, mas tem uma coisa muito massa. Do mesmo jeito que aqui, ó, quando eu percebi que tinha um log de base 4 do outro lado, e eu fiz também aparecer um log de base 4 do outro lado, como desse lado eu tenho um log de base 2, eu também vou fazer aparecer no lugar desse 1, um log também de base 2. Mas daí é fácil, né, gente? Ó, é só colocar log de 2 na base 2, que é 1, maior do que log de m menos 1 na base 2. Edinho, e se aqui do outro lado fosse base 5? Colocaria log de 5 na base 5. Agora, a partir do momento que eu tenho dos dois lados log de mesma base, cai o log e fica só os logaritmandos, ó. 2 é maior que m menos 1. Edinho, e a desigualdade permaneceu, né? Permaneceu porque a base é 2. Se fosse base 1/2, inverteria, beleza? Aí, olha só, tu tens que 2 é maior que m menos 1. Tu joga esse cara para cá, tu tens que o 3 é maior que o m. Então, ó, 3 é maior que m é menor que 3. Aí tu tens que m é menor que 3. E aí, galera, eu sou obrigado a dizer isso para vocês. Eu achei fantástico e ao mesmo tempo perigoso. Por quê? Porque tinha para assinalar justamente essa alternativa, m menor que 3. Edinho, e não é? De certa forma não deixa de ser. Mas, galera, uma coisa que desde o início a gente não deveria ter esquecido.
esse carinha aqui, ó. A gente está calculando desde o início log de m-1. E se a gente está calculando log de alguém, esse cara tem que ser positivo. Gente, no que tu joga o 1 para cá, vai ter que o m é maior que 1. Então o m ele é até menor que 3, mas ele também é maior do que 1. Beleza, gente? Beijo. Agora sim, a gente dá para finalizar o logaritmo. Agora fica todo o empenho de vocês em se dedicar nos exercícios. Assistam à vontade essa série de 4 aulas resolvendo qualquer coisa sobre logaritmo, beleza? Abração, fique com Deus.